Fala trader, bem-vindo a mais um vídeo do Blindando a Sua Mente. Aqui eu sempre irei trazer dicas para você aprender a blindar a sua mente e a controlar as suas emoções para se tornar consistente no mercado financeiro. O meu nome é Rubens Secom, sou especialista em inteligência emocional para traders com certificação internacional em PNL. E o nosso tema hoje é: vou operar e fico tremendo. E agora? Vamos conversar sobre aquela tremedeira que alguns traders têm quando vão operar. Então fique ligado até o final para você entender quais são os gatilhos que podem causar essa tremedeira e que acaba te impedindo de entrar nas análises que você faz e que depois você acaba se arrependendo por não ter entrado. Eu conheço e já acompanhei alguns traders que vivem essa mesma ou que viviam essa mesma situação. E um caso bem interessante que na época me chamou bastante a atenção e que a gente precisou de um tempo maior para trabalhar e para aprender como desenvolver e encontrar esse gatilho foi de uma pessoa, de um cara, que ele tinha a seguinte situação. Quando ele ia operar, ele tinha uma pressão tão grande, ele tremia tanto, que ele acabava clicando sem querer. Olha isso, que interessante, e o quanto isso pode ser prejudicial. A pressão que ele tinha, a pressão interna que ele tinha era tão grande, ele tremia tanto na hora que ele estava fazendo as suas análises, que por diversas vezes ele chegou a dar uma entrada sem querer. Por quê? Porque ele clicava sem querer. E aí, eu nem preciso te falar o que acontecia, né? Acredito que você já esteja imaginando essa situação e o desfecho dessa situação. Mas o que foi interessante e importante a gente olhar naquela questão? A gente precisou olhar muito a fundo. A gente precisou enxergar de uma forma bem assertiva e precisa o que estava acontecendo naquela situação com aquela pessoa. Quando a gente começou a conversar e ele trouxe essa situação para mim, dessa tremedeira que muitos têm, mas que a dele era extremamente exagerada a ponto dele clicar sem querer, a gente começou a conversar. E o que ele me trouxe é que ele sentia que na opinião dele era uma ganância, que ele queria ganhar dinheiro rápido, alguma coisa dentro desse contexto. E aí a gente conversando, eu fui entendendo um pouquinho mais. É muito importante você entender que o pilar emocional do mercado financeiro, ele não é desenvolvido da mesma forma que você desenvolve o operacional e o gerenciamento. Eu sempre falo e sempre vou falar isso aqui, sempre vou repetir isso. O pilar emocional é importante que ele seja desenvolvido de forma individualizada, para que você olhe para você e saiba exatamente quem você é e como você funciona, porque o que é para um não necessariamente é para o outro. Então, neste caso, ele chegou trazendo uma situação que, na opinião dele, era uma ganância. De cara, a gente conversando, eu já entendi que não era ganância. E aí, a gente passou para a ideia do imediatismo. Olha, isso para mim não tem a ver com ganância. Para mim, você está muito mais associada ao imediatismo. A sua mente está programada para funcionar voltada para o imediatismo, ou seja, para buscar um resultado mais rápido do que realmente você já está preparado para ter. Entenda, tudo é um processo. Então, dentro do mercado financeiro, isso não vai ser diferente. Existe um processo para se passar, um desenvolvimento, etapas para serem cumpridas e aí sim você chegar na tua tão sonhada consistência. Então, para mim, num primeiro momento, quando a gente começou a conversar, o que me parecia era que a questão dele estava relacionada, ligada ao imediatismo. A gente já descartou a ganância, isso não é ganância. A tua situação não é querer mais e cada vez mais e somente para si, que é um dos motivos aí da ganância, uma das explicações que alguns traders têm quando se fala da ganância. Então, a gente sempre, em programação neurolinguística, a gente sempre fala dos padrões linguísticos. Então, é muito importante entender o que cada coisa significa para que você busque a solução certa, porque senão, às vezes, você acaba comprando o gato por lebre. Já ouviu falar nessa expressão? Então, ganância a gente descartou,
começamos a olhar para o imediatismo. E aí começamos a trabalhar e a desenvolver dentro dessa questão do imediatismo. E o que aconteceu? Não estava avançando. Ele até conseguia um certo controle, mas parou de clicar sem querer, melhorou, mas não foi o suficiente. Vamos continuar buscando. Muitas vezes, a causa real, ela está mais profunda, ela está bem lá no fundo. Então, a gente tem que olhar isso de uma forma mais cuidadosa e mais assertiva para que a gente realmente chegue lá naquela causa principal. Não resolveu com o imediatismo. Melhorou, mas não resolveu. Continuamos buscando. Aí, escafunchando, se você não sabe, eu sou mineiro. Então, esse termo escafunchar é um termo muito comum para nós mineiros. Escafunchar significa cavar um pouquinho mais, ir mais a fundo. Já te ensinando um pouquinho aí do dialeto mineiro também. E aí, escafunchando um pouquinho mais, a gente chegou numa seguinte situação. Ele tinha criado internamente, isso era dele, não era algo real, era algo que ele criou internamente, uma dívida. Eu vou colocar a dívida entre aspas, porque essa dívida realmente ela não existia na sua realidade. Era algo que ele criou na mente dele, no inconsciente dele. Mas ele acabou criando essa dívida com a família. Porque quando ele começou com o mercado financeiro, quando ele descobriu a existência do mercado financeiro, que ele comentou com a família sobre o início dele, que ele ia começar a estudar, né, essa conversa inicial toda que ele teve lá com a família, ele falou do quê? Quando a gente começa no mercado, o que geralmente a gente acaba vendo? Os ganhos tangíveis, ou seja, os ganhos materiais, os ganhos palpáveis. E ele falou para a família dele e que isso era possível de atingir com um ano e meio e por aí vai. O que ele acabou criando com a família dele, ou na família dele? Uma expectativa. Essa expectativa ela é muito complicada, porque é possível se atingir grandes resultados com esse tempo, porém, para isso, existem algumas variáveis por trás que a gente precisa olhar com muito carinho para entender se, para mim, aquele tempo realmente vai ser um tempo possível, ou se eu vou levar mais tempo, porque isso não existe um padrão. Existem traders que atingem a consistência com um ano, existem outros que atingem com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Eu conheço traders que atingiram a consistência com 7 anos, que persistiu demais para chegar no resultado que tem hoje, e hoje tem uma vida maravilhosa graças ao mercado financeiro. É por isso que eu falo que na vida não existe fracasso, que existe a desistência. Ninguém fracassa. As pessoas desistem. Se você fizer o que tem que ser feito pelo período necessário, pelo tempo necessário, você irá sim atingir todos os resultados que você quer para a tua vida. Porém, muitas vezes, quando se começa no mercado financeiro, se cria essa falsa ilusão de que os resultados do mercado financeiro é da noite para o dia, entre aspas. E ele acabou transferindo esse sentimento que ele havia internalizado para a família. E esse sentimento, essa expectativa que ele criou na família, gerou essa dívida, entre aspas, interna dele com a família. Então, a maior preocupação dele, o principal gatilho dele para que ele tivesse aquela tremedeira na hora que ele estava operando, era o medo de não cumprir com aquilo que ele havia prometido para a família. Ou seja, o medo principal dele era de não pagar a dívida que ele havia criado ali com a família, por conta daquela expectativa que ele havia criado. Então, preste atenção o quanto que a nossa mente ela é poderosa e o quanto que a gente cria, muitas vezes, os nossos próprios fantasmas. Por isso que trabalhar com o emocional, desenvolver o emocional, é você olhar para si, se conhecer, entender mais como você funciona, porque muitas vezes o desafio não é o mercado. O desafio é você. O desafio é você ser melhor que você. O desafio é você se desenvolver. O desafio é você olhar para talvez uma situação que você mesmo criou, como esse exemplo que eu estou trazendo, e que te faz ter reações como essa tremedeira que alguns traders têm na hora que vai operar.
Olha o quanto isso é importante, o quanto que isso é sutil e o quanto que isso pode direcionar uma pessoa na hora dela ter ou dela buscar os resultados que ela busca. Então, gente, você que está assistindo esse vídeo, preste muita atenção nisso. Talvez você já esteja se identificando com esse exemplo que eu estou trazendo dessa pessoa que eu acompanhei. Hoje, graças a Deus, essa situação está tranquila. É uma pessoa que está crescendo dentro do mercado financeiro, já tem bons resultados, mas ainda não está no resultado que ele deseja, mas já não treme mais, já tem ali um controle total das suas emoções e de tudo que está acontecendo com ele ali. Mas não foi da noite para o dia. Foram alguns meses para a gente chegar nesse gatilho principal, para a gente entender exatamente o que estava acontecendo com ele, para que a gente pudesse trabalhar a solução dessa dívida, para que ele conseguisse entrar para frente do gráfico e tranquilo, preparado, seguro, confiante, se sentindo protegido. São todos sentimentos importantes da gente desenvolver para o nosso emocional, para que ele pudesse realmente evoluir dentro do mercado financeiro. Então é muito importante a gente olhar para isso, porque muitas vezes a gente olha para o ponto errado. Você acaba olhando para aquilo que não é realmente essa grande causa. No caso dele, a gente precisa olhar muito fundo, porque realmente estava muito fundo. Tanto é que a gente saiu da ganância, a gente passou para o imediatismo, para depois de um tempo a gente chegar nessa questão da dívida criada com a família e que o principal gatilho, porque debaixo, por trás da dívida tinha mais coisa. O principal gatilho dele era o medo de não atender aquela expectativa que ele criou com a família, de não pagar aquela dívida que ele acabou criando com a família. Então é muito importante prestar atenção nisso, tá? Enquanto eu estou falando aqui, você já vai buscando. Se você está hoje vivendo essa situação de tremer, de ter essa tremedeira, enquanto você faz as suas análises, e essa tremedeira acaba te fazendo hesitar, não entrar numa operação, e às vezes você não entra, vê que aquela operação foi boa, se arrepende de não ter entrado, e aquilo vai gerar outras emoções, além do medo, que é o que acaba acontecendo ali, a emoção que acaba vindo e que te faz hesitar na hora de dar entrada, já vai buscando, vai fazendo aí uma reflexão desde quando você começou no mercado para que você encontre esse gatilho. É simples fazer isso sozinho? Não é simples. É possível, mas não é simples. É por isso que existem os mentores, é por isso que eu sou um mentor dentro desse contexto de inteligência emocional. É por isso que existe o programa Mente Consistente, porque lá eu faço esse acompanhamento de forma individualizada com cada pessoa que faz parte do programa e que está lá dentro do programa tendo esse acompanhamento. No caso desse cara, foram alguns meses, não foi na primeira conversa, não foi na segunda, não foi na terceira. A gente precisou conversar muito, entender muito o processo dele, fazer várias perguntas para que eu pudesse ajudá-lo a chegar, porque não fui eu que cheguei nessa solução. Quem encontra a resposta sempre é a pessoa. Por quê? Porque a tua vida é a tua vivência, são as tuas experiências, é o que na PNL a gente chama de mapa mental, que é a sua visão de mundo. Então é o teu mapa. Todas as informações estão aí. A minha função como teu mentor é te ajudar a acessar essas informações para que você encontre o gatilho exato que te faz hoje ter essa tremedeira na frente do gráfico, tá bom? Então, enquanto a gente vai conversando aqui, vai prestando bastante atenção nisso, para que você saiba exatamente o que está acontecendo aí com você e você talvez já encontre esse caminho aí para esse desenvolvimento, beleza? Então, eu converso com muitos traders que às vezes pensam que essa tremedeira não vai passar, que isso é uma coisa que vai ficar com ele para sempre. E às vezes isso pode ser um motivo de uma desistência. Se você pensa que eu não vou conseguir controlar as minhas emoções, que essa tremedeira não vai sair, que eu não vou ter controle sobre isso, muitas vezes é o que te faz desistir. E aí muitos traders, quando trazem esse tipo de sentimento de não vou dar conta, não vou conseguir, não vou superar, não vou
aprender a controlar essa tremedeira, eles estão buscando um motivo lógico, está muitas vezes racionalizando, quando muitas vezes a gente tem que deixar a racionalização de lado e começar a trabalhar o lado do sentir, que foi esse exemplo que eu dei aqui. Quando você racionaliza, muitas vezes você encontra o sintoma. Quando você deixa a racionalização de lado, é quando você começa realmente a encontrar a causa, porque você passa a deixar o sentir. O gráfico, gente, não é só técnico. O gráfico tem o sentir também, eu falo muito isso. Você tem que aprender a se conectar com o gráfico, para que você sinta aquilo que o gráfico está te trazendo. O gráfico não é só a parte técnica, é a junção da parte técnica com o sentir. Então, muitas vezes, quando a gente fica buscando respostas racionais, lógicas, né? Um motivo lógico para eu ter essa tremedeira. Por que você tem essa tremedeira na frente do gráfico? Por que eu tenho essa tremedeira na frente do gráfico? Qual é a lógica que tem por trás disso? Muitas vezes não é aí que está a resposta. Muitas vezes essa resposta não está na lógica, muitas vezes essa resposta está no campo do sentir. Por isso que eu falo e repito e vou sempre bater nessa tecla, a importância de você desenvolver o seu emocional, a importância de você se conhecer para que você entenda como trabalhar tanto no campo da lógica, muitas vezes, mas também e principalmente neste caso que a gente está comentando aqui para este vídeo, a intenção do sentir, para que você encontre exatamente o que é essa conexão com o gráfico, como desenvolver essa conexão com o gráfico. Isso vai te ajudar a atuar dentro desse campo do sentir e muitas vezes é isso que vai te ajudar a determinar talvez uma entrada, que é o que vai te ajudar nesse caso. Às vezes essa tremedeira que muitos traders sentem e que talvez você esteja sentindo também na hora de operar e que você não encontra essa explicação racional, essa explicação lógica, quando você trabalha mais essa conexão tua com o gráfico, eu costumo falar que o trader e o gráfico, eles devem se tornar um só. Isso é trabalhar o campo do sentir. E para isso é fundamental ter o emocional em dia, é fundamental você se conhecer, porque senão isso daí você não vai conseguir entender como criar essa conexão com o gráfico. E é esse ponto, é essa conexão que vai te ajudar. Vai chegar um momento, e aí você pode ter certeza que o tempo de tela também irá te ajudar muito nisso, mas vai chegar um momento em que você talvez pegue uma entrada em que você nem perceba o por qual motivo você pegou aquela entrada, ou que talvez você tenha que pensar um pouco mais para encontrar uma razão para ter dado aquela entrada. Esse é o sentir. Essa semana, se não me engano, eu estava conversando com um mentorado e que falou que estava passando por essa situação, que ele já está sentindo essa conexão com o gráfico, ele já consegue perceber isso, e na cabeça dele, por ser muito racional, na cabeça dele, aquilo ali não fazia sentido. Ele ia contra aquela, vamos chamar aqui de intuição para ficar mais fácil de entender, ele ia contra aquela intuição e depois ele via que, na verdade, se ele tivesse seguido a intuição, ele teria se dado melhor, porque o certo, o resultado correto, o resultado win, estava no campo da intuição, era aquilo que ele estava sentindo. Mas ele não conseguia explicar racionalmente por que ele percebeu aquilo e por qual motivo daquela entrada. Então, esse é o ponto. Isso a gente desenvolve, isso é criado com tempo de tela, e isso é criado com essa percepção que você começa a ter desta sua conexão. Então, presta atenção nisso que eu falei, porque essa frase ela é muito importante. Você e o gráfico devem se tornar uma coisa só. É sentir o gráfico. Repetindo, o gráfico não é só razão, o gráfico é emoção também. Então, tem coisas, como esse caso aí da tremedeira, que talvez você não vá encontrar resposta no campo da razão. Talvez você vá encontrar resposta no campo do sentir. Então, essa importância de você aprender a se conectar de verdade com o gráfico, de você buscar um entendimento do que é que o gráfico está querendo te dizer naquele momento e aguçar essa tua intuição, isso sempre será interessante. Quando que você começa a perceber que o seu emocional ele está ficando alinhado, que você está blindando de verdade o seu emocional?
quando você entra e sai do gráfico da mesma forma. E quando você, essa é uma forma de você entender que você está melhorando. Quando você começa a perceber que você de verdade se conecta com o gráfico. É quando você abre o gráfico, olha para ele, começa a fazer as suas análises ali e você sente o movimento do gráfico. Eu vou trazer uma analogia aqui para ficar mais fácil de entender. Imagine uma dança. Numa dança, para você criar conexão com o seu parceiro ou com a sua parceira, você, num período de tempo, naquele começo da dança, precisa existir essa conexão. Então, imagine que você, com gráficos, estão dançando. Imagine que você está dançando com o gráfico. Então, neste primeiro momento, o que você quer ali é entender qual o movimento do gráfico. Só que quem está te conduzindo é o gráfico. Então, você tem que deixar ele te conduzir, você tem que sentir o movimento dele, você tem que bailar junto com ele. Eu estou trazendo uma analogia aqui, gente, totalmente fora do mercado, mas para que você entenda o que é esse sentir, beleza? Porque isso é importante, você ter essa conexão e ter esse sentir com o gráfico. E aí, conforme você vai deixando o gráfico te levar, que você entra na energia do gráfico, você entra nessa conexão mais profunda com o gráfico, você começa a sentir o movimento gráfico. Você começa a prever o movimento gráfico dessa forma. E aí isso aumenta a tua confiança, aumenta a tua segurança, aumenta o teu sentimento de proteção. E quanto mais você tem esses sentimentos, menos o medo te controla. Porque na maioria das vezes, nessa tremedeira, tem um medo aí por trás, exercendo a função dele, porque ele está querendo saber se você está se sentindo protegido para fazer aquilo que você está fazendo. Então, na maioria das vezes, é isso que vai acontecer. Quando você cria essa conexão, esta é uma forma de você lidar com o medo, de você aprender a controlar o medo. Então, eu sugiro fortemente, te aconselho fortemente, começar a olhar de verdade para si. O que vai realmente fazer a diferença nos seus resultados é o emocional. Queira você ou não, essa é a realidade. Você pode perguntar para qualquer trader que você conhece, que é hoje consistente, que vive bem do mercado financeiro, qual é o ponto mais importante, o que fez ele de verdade ter a virada de chave dele, se tornar consistente, ter os resultados que ele tem hoje, eu te garanto que ele vai falar alguma coisa dentro do contexto emocional. Ou é uma habilidade, ou foi uma crença que ele precisou ressignificar, ou é essa conexão que eu estou trazendo aqui agora, porque muitas vezes é ela que te traz essa explicação da tremedeira que a gente está comentando, entendeu? Então, não adianta o quanto antes você olhar para isso, o quanto antes você se desenvolver, o quanto antes você perceber mesmo essa importância de ter o emocional alinhado, de trabalhar com o emocional, de criar essa estrutura do sentir, para que você junte com a parte técnica, com a razão, com essa parte lógica da análise em si do gráfico, você vai perceber o quanto que as suas análises irão melhorar, o quanto que você vai se sentir mais seguro, mais confiante, mais leve na frente do gráfico, e você vai perceber que essa tremedeira ela vai cair por terra. Você irá conseguir passar mais essa etapa rumo à tua tão sonhada consistência. Então presta atenção nisso, começa a fazer essa avaliação quanto antes. Quanto antes você começar a perceber e ter realmente essa sua desenvolver esse seu sentir, mais rápido você passa por essa fase, tira essa tremedeira, elimina essa tremedeira e você vai começar a perceber uma evolução, não só neste contexto da tremedeira, mas de uma forma geral dentro do contexto emocional, beleza? Então eu espero que de verdade esse vídeo tenha feito sentido para você, que de alguma forma eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo a trazer um pouquinho mais desse sentir, dessa conexão com o gráfico, para que você comece a observar isso de uma forma mais interessante, mais consciente, porque isso é importante. Pode ter certeza que isso vai fazer diferença nos seus resultados, tá bom? Então, comenta o vídeo, me fala como que você percebe isso, se isso fez sentido para você, se você já se percebe tendo essa conexão com o gráfico, se você já usa esse seu sentir aí. Comenta o vídeo, deixe seu comentário, me conta um pouquinho de como que estão as suas operações, quais são os seus resultados e a sua relação com o gráfico, para eu conhecer também um pouquinho da sua história, tá bom? Lembre-se
de me acompanhar em todas as redes sociais, tá? Instagram, YouTube, TikTok, vai acompanhando, porque eu sempre estarei trazendo novidades, sempre estarei trazendo dicas para te ajudar a de verdade blindar a tua mente, controlar as suas emoções e operar de uma forma leve e tranquila, sem sofrer com as perdas que existem no mercado financeiro, para que você, enfim, atinja a tua tão sonhada e merecida consistência no mercado financeiro, ok? Então fique de olho em todas as minhas redes sociais, comenta, curta, compartilha, me ajuda a espalhar essa semente do bem para que eu consiga trazer cada vez conteúdos melhores para você, para te ajudar também. É uma troca. Você me ajuda, eu te ajudo. E assim a gente vai caminhando juntos e juntos, com toda certeza, a gente vai mais longe. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.